O item misterioso que ninguém sabe como foi criado sempre ocupou um espaço peculiar entre a ciência, a arqueologia e o imaginário coletivo. Diferente de lendas ou mitos claramente identificáveis como ficção, esse tipo de objeto surge em contextos reais, documentados, analisados por especialistas, e ainda assim permanece sem explicação definitiva. Ao longo da história, diversos artefatos foram descobertos em escavações, coleções privadas ou até mesmo em ambientes naturais, desafiando o conhecimento técnico disponível na época, em alguns casos, até os limites da ciência moderna. Para compreender a dimensão desse fenômeno, é importante primeiro estabelecer critérios. Um objeto verdadeiramente inexplicável não é apenas algo antigo ou raro, mas sim um artefato cuja composição, método de fabricação ou contexto histórico não se alinham com o que se sabe sobre a tecnologia e a cultura do período em que foi encontrado. Isso significa que ele não deveria existir, pelo menos não da forma como foi descoberto. Um dos pontos centrais na análise desses itens é a datação. Métodos como o carbono 14, a termoluminescência e a análise estratigráfica permitem estimar a idade de um objeto com relativa precisão. No entanto, quando um artefato aparentemente avançado é encontrado em uma camada geológica extremamente antiga, surgem questionamentos inevitáveis. Seria um erro na datação? Um deslocamento geológico? Ou evidência de um conhecimento perdido? Ou até mesmo de uma origem desconhecida? Além da idade, a composição material desses objetos frequentemente desafia explicações convencionais. Alguns são feitos de ligas metálicas cuja pureza ou combinação não deveria ser possível com as técnicas conhecidas da época. Outros apresentam estruturas microscópicas que indicam processos industriais sofisticados, como usinagem de alta precisão ou tratamentos térmicos avançados. Em certos casos, a própria resistência do material ao tempo e à corrosão levanta dúvidas sobre como ele foi produzido. A análise científica desses itens geralmente envolve múltiplas disciplinas. Físicos estudam suas propriedades estruturais, químicos investigam sua composição molecular, enquanto arqueólogos tentam contextualizá-los dentro de uma narrativa histórica. No entanto, quando nenhuma dessas áreas consegue oferecer uma explicação satisfatória, o objeto passa a ocupar uma zona limítrofe entre o conhecido e o desconhecido. Um fator importante a considerar é o viés humano. A história da ciência mostra que muitas descobertas, inicialmente consideradas impossíveis ou absurdas, acabaram sendo aceitas após o avanço do conhecimento. Portanto, a existência de um objeto inexplicável não necessariamente implica algo sobrenatural ou extraterrestre, mas pode indicar apenas uma lacuna no entendimento atual. Ainda assim, há casos em que, mesmo após décadas de aumento, nenhuma teoria plausível consegue explicar completamente a origem ou função do artefato. Outro aspecto relevante é o contexto de descoberta. Objetos encontrados em escavações controladas, com documentação rigorosa, tendem a ter maior credibilidade científica. Já aqueles que surgem sem registro claro, muitas vezes em coleções privadas ou mercados de antiguidades, levantam suspeitas de fraude ou má interpretação. Mesmo assim, alguns itens bem documentados continuam sem explicação, o que reforça o mistério. A possibilidade de civilizações antigas possuírem conhecimentos avançados é frequentemente debatida. Embora não haja evidências concretas de tecnologias comparáveis às modernas em períodos remotos, há indícios de engenharia sofisticada em várias culturas antigas. Estruturas monumentais, sistemas hidráulicos complexos e técnicas de construção ainda não totalmente compreendidas sugerem que o passado pode ter sido mais tecnologicamente diverso do que se imagina. No entanto, é fundamental manter uma abordagem crítica. A tentação de atribuir esses objetos a origens extraordinárias pode levar a conclusões precipitadas. A ciência exige evidências, replicabilidade e coerência com o conjunto de conhecimentos existentes. Quando um objeto não se encaixa nesse conjunto, ele deve ser investigado com ainda mais rigor, e não simplesmente classificado como inexplicável de forma definitiva. A tecnologia moderna tem desempenhado um papel crucial na reavaliação desses artefatos. Técnicas como microscopia eletrônica, espectrometria de massa e tomografia computadorizada permitem analisar detalhes invisíveis a olho nu. Em alguns casos, essas ferramentas conseguiram revelar métodos de fabricação antes desconhecidos, resolvendo mistérios que persistiram por décadas. Em outros, no entanto, apenas aprofundaram o enigma.
Também é importante considerar a possibilidade de erros de interpretação. Um objeto pode parecer avançado ou fora de contexto simplesmente porque sua função original é desconhecida. Sem referências comparativas, arqueólogos podem atribuir significados incorretos, criando a impressão de algo inexplicável quando, na verdade, trata-se de um item comum dentro de uma cultura ainda pouco compreendida. Ainda assim, existem casos que resistem a todas essas explicações. Objetos cuja precisão geométrica excede o que seria possível com ferramentas manuais simples. Artefatos metálicos encontrados em formações geológicas que sugerem idades muito anteriores ao surgimento da metalurgia. Estruturas que parecem ter sido projetadas com conhecimento matemático avançado antes mesmo da formalização dessas teorias. Esses exemplos alimentam debates que vão além da ciência tradicional. Alguns pesquisadores independentes propõem hipóteses alternativas, como a existência de civilizações perdidas com tecnologia avançada ou até mesmo interferência externa. Embora essas ideias sejam amplamente rejeitadas pela comunidade científica por falta de evidências sólidas, elas continuam a fascinar o público e a estimular novas investigações. O impacto cultural desses objetos também não pode ser ignorado. Eles inspiram livros, documentários e teorias que desafiam a percepção convencional da história humana. Mais do que simples curiosidades, esses artefatos representam a fronteira do conhecimento, pontos onde a certeza dá lugar à dúvida e à investigação contínua. Do ponto de vista filosófico, a existência de itens cuja origem não pode ser explicada levanta questões profundas sobre os limites do conhecimento humano. Até que ponto a ciência pode realmente compreender o passado? Existem aspectos da realidade que permanecerão para sempre fora do alcance da investigação? Ou estamos apenas no início de um processo que eventualmente trará respostas para todos esses mistérios? A ciência, por sua natureza, não lida bem com o desconhecido absoluto. Ela busca reduzir incertezas, construir modelos explicativos e expandir o entendimento. No entanto, objetos que desafiam essas estruturas servem como lembretes de que o conhecimento é sempre provisório, sujeito a revisão e expansão. Em última análise, o item misterioso que ninguém sabe como foi criado não é apenas um objeto físico, mas um símbolo. Ele representa a lacuna entre o que sabemos e o que ainda precisamos descobrir. Cada análise inconclusiva, cada hipótese descartada, cada nova tecnologia aplicada a esses artefatos contribui para um processo maior, a busca contínua por compreensão. Talvez, no futuro, esses mistérios sejam resolvidos e passem a fazer parte do conhecimento comum. Ou talvez alguns permaneçam eternamente sem resposta, desafiando gerações de cientistas e curiosos. De qualquer forma, sua existência cumpre um papel essencial: manter viva a curiosidade humana e impulsionar a investigação científica além dos limites estabelecidos. E é exatamente nesse ponto, entre a certeza e o desconhecido, que esses objetos encontram seu verdadeiro valor. Não como provas de algo extraordinário, mas como catalisadores do pensamento crítico, da dúvida e da incessante busca por respostas que definem a própria essência da ciência.